Eu estou aqui em Gálatas, capítulo 3. Eu quero falar sobre a lei, né? E que é a função da lei. Em versículo 24, fala: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. E aqui em 25, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, né? Então, e claramente a gente sabe que o pecado é transgressão da lei, né? Então, por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para mostrar para as pessoas que a gente peca e que a gente precisa um Salvador, né? Isso é a função da lei. Você não é justificado em guardando a lei porque você não guarda a lei, né? Todo mundo já quebrou as leis de Deus, né? Todos pecaram e estão debaixo da glória de Deus. Então, a lei não é para nossa justificação. A lei serve como um tutor, né? Como um professor que mostra para a gente que a gente precisa de Jesus Cristo. E depois que a gente aprende essa lição, né? É como a gente passou de ano, né? A gente não estamos debaixo desse tutor, né? Porque o cristão não vive da lei, vive da fé. E a vida cristã é uma coisa de fé, tá? O justo viverá pela fé. Mas infelizmente, tem muitos cristãos, né, que eles ouvem o evangelho, acreditam que em Cristo, né, que é maravilhoso isso, né, graças a Deus. Eles entendem que Jesus Cristo morreu para os pecados deles, que Jesus Cristo foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas eles esquecem que Jesus Cristo justifica o crente, tá? E também muitas vezes tem caras, né, pregando de púlpitos que realmente são lobos, né? E muitas vezes os pastores não são cristãos e eles só quer controlar a congregação, né? Manipular o povo e eles tentam convencer os cristãos que eles precisam ser justificados pelas obras, né? E eles tentam botar os cristãos debaixo da lei de Deus, né? Mas a vida cristã não é para ser assim, né? Falando de novo, a função da lei é para revelar seus pecados, né? E para fazer você realizar que você precisa de Jesus Cristo para te salvar, né? Depois que você fica salvo, depois que você crê o Evangelho, né?
que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia para sua justificação, né? Depois disso, você aprendeu a lição que a lei estava tentando te ensinar. A lei é para te apontar para Cristo. E depois que você, né, nasce de novo, você não precisa pensar na lei e tentar voltar para a lei para, né, ser justificado nos olhos de Deus, porque Cristo falou que quem crê nele não é condenado, né? E o problema de muitos desses lobos, né, que tenta fazer você voltar para a lei, né? Eles não pensam que Jesus Cristo paga para os pecados. Esse é o problema deles, tá? E aqui em Gálatas, né, o grande problema que tinha nas igrejas em Galácia foi que eles começou a escutar ensinos e pregações de lobos, e esses lobos estavam tentando convencer eles que eles precisam voltar para a lei, né? E, né, mas Paulo explica muito bem no livro de Gálatas que, né, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, então, né, ele não analisa com a graça de Deus. Lembra, a gente, cristãos são salvos pela graça por meio da fé, né, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A lei é como, né, fala que você está doente, né? Mas a cura não é a lei, a cura é Jesus Cristo. Tá? E ele é o Salvador e ele te justifica de todas as coisas. Tá? E também Paulo em Gálatas, também em Romanos, né? Mas fala sobre a salvação de Abraão, que era pela fé, não era pelas obras, né? Mas infelizmente muitos cristãos têm o mesmo problema do que essas igrejas em Galácia tinha antes que Paulo escreveu essa carta para eles, para mostrar para eles que o justo viverá pela fé, né? Não tenta voltar para a lei, porque a lei nunca iria te justificar, né? É Cristo que justifica o cristão. Então anda em Cristo, não em suas obras. Tá bom. Boa noite.